esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar cantando. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mais uma vez, mesmo na tempestade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos no sábado dedicado à Virgem Santíssima. E nesse acampamento de oração dedicado às famílias, eu gostaria de dirigir a vocês uma palavra a respeito da Virgem Maria. Por isso o tema dessa homilia é a Virgem Maria, por ser sábado, por ser o dia dela e por ser ela a mãe de todas as nossas famílias. Primeira coisa que eu gostaria é de convidar cada um de vocês, mesmo aquele que nos assistem em casa, pela televisão, a não ter medo de ter devoção verdadeira, filial e sincera à Virgem Santíssima. E eu vou dizer para vocês que eu, como padre, eu fui formado durante anos numa mentalidade um pouco escrupulosa, vamos dizer assim. Pelo menos escrúpulo é a palavra que usa São Luís Maria Grignon de Montfort no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, para descrever essa atitude do fiel que ama a Virgem Maria.
é devoto da Virgem Maria, mas tem medo. Tem medo que de alguma forma o amor à Virgem Maria tire o espaço, tire a devoção, tire a adoração que nós devemos ao seu Filho Jesus. Esse escrúpulo de achar que se eu tiver devoção a Maria, talvez eu não tenha verdadeira devoção e adoração a Jesus. Porque para com Jesus nós devemos adoração. Então, com medo de não adorar e servir suficientemente o Filho, a gente fica com escrúpulo, com medo e tem menos devoção à mãe, tem menos amor à mãe. Essa mentalidade escrupulosa na qual eu fui educado nos seminários onde eu estudei. Essa é a mentalidade escrupulosa na qual eu fui educado nos livros de teologia que eu estudei. O que é que me tirou deste medo? Deste medo de ter devoção à Virgem Maria e de verdadeiramente me entregar a ela com confiança filial. Foi um testemunho do bem-aventurado cardeal Newman. Vocês sabem que agora, no ano de 2010, o Papa Bento XVI foi pessoalmente à Inglaterra para beatificar um santo cardeal, um cardeal chamado João Henrique Newman, John Henry Newman. Cardeal inglês, que foi um privilégio que o Papa deu a ele, porque vocês sabem que o Papa Bento XVI, ele não beatifica os beatos pessoalmente, ele manda os cardeais fazerem as beatificações. E ele preserva para ele as canonizações, como canonizou, por exemplo, aqui no Brasil, não é? O Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, nosso Frei Galvão. Muito bem. Só que acontece que o Papa, numa exceção toda especial, foi à Inglaterra e lá ele beatificou esse cardeal Newman. Por quê? Porque ele acha que o pensamento desse cardeal, a forma como este bem-aventurado explica a palavra de Deus é muito, muito, muito especial e importante para a igreja hoje. Então, se você depois em casa, não é, quiser estudar um pouco a figura do cardeal Newman, não é, eu aconselho quem gosta de estudar que vá atrás do pensamento do cardeal Newman, que é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que o cardeal Newman, ele, no século XIX, que é o século no qual ele vivia, ele olhou para a Europa e ele notou uma coisa interessante. No século XIX, já tinha começado esse processo de secularização no qual nós nos encontramos hoje. Hoje, século XXI, você vai à Europa e você vê que a Europa é um país onde se crê muito pouco, não é? Onde existe religião, quem tem são os muçulmanos. Os católicos, de uma forma geral, creem de forma acanhada, e quem tem um grande poder, digamos assim, é, na verdade, a mídia secular, uma mentalidade secularista, sem fé e sem realmente crer nas suas raízes cristãs, porque as raízes da Europa são cristãs. Pois bem, infelizmente a Europa está nessa situação, hoje, século XXI. Mas no século XIX, o cardeal Newman tinha notado uma coisa, que a fé em Jesus Cristo ainda era forte nos países que tinham devoção a Maria. A fé em Jesus Cristo, na Europa, ainda era forte nos países católicos, como a Itália, como a França, como a Espanha, como Portugal,
que no século XIX ainda mantinham a fé católica e uma profunda e ardente devoção à Virgem Maria. Os grandes santuários marianos, as aparições marianas que aconteceram na Europa na virada do século XIX para o século XX atestam plenamente isto. O fervor da fé mariana que fazia com que exatamente as pessoas tivessem uma maior fé em Jesus e adoração a Jesus. E naqueles países onde tinha entrado a reforma protestante, naqueles países que tinham abraçado a mentalidade protestante e se afastaram de Maria, rejeitaram a devoção à Virgem Maria com escrúpulos, para melhor servir a Jesus, para melhor adorarem ao Senhor Jesus, para dar a Jesus o seu senhorio. Nesses países, no século XIX, estou falando aqui claramente da Alemanha, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Suécia, esses países que haviam aderido à reforma protestante, esses países agora estavam perdidos no secularismo, na falta de fé, no cientificismo. Essa era a realidade que o cardeal Newman observava. E vejam que isso é importante. Por quê? Porque o cardeal Newman, como homem de fé, ele foi protestante. Está entendendo? Ele foi protestante, ele era desses devotos escrupulosos, que com medo de dar devoção e amor a Maria, achavam que estavam tirando a adoração e amor a Jesus. Mas aí ele se converteu, tornou-se católico, e tornando-se católico ele viu que o amor a Maria só reforçava o amor a Jesus. Que o amor a Maria só reforçava o amor a Jesus. Agora, eu gostaria então de colocar para vocês a importância de nós termos uma devoção à Virgem Maria como nossa mãe e nossa Senhora. O título é importante, Nossa Senhora. Por que isso? A Bíblia, em lugar nenhum, chama Maria de Nossa Senhora. A Bíblia, em lugar nenhum, diz que Maria é Nossa Senhora. O senhorio pertence a Jesus. É a Jesus que nós chamamos de nosso Senhor. Como é que agora a Igreja Católica ousa chamar Maria de Nossa Senhora? Como é possível isso? Vejam, como é possível que a Igreja Católica profane o título de Senhor, que deve ser dado somente a Deus, somente a Jesus? Sim, o título de Senhor, de uma forma forte, só pode ser dado a Jesus, mas nós temos que admitir uma coisa. Se nós olharmos para a vida do próprio Jesus, nós temos que admitir que Jesus obedecia Maria. Veja só, é importante nós vermos que houve uma fase na vida de Jesus, onde Maria era a Senhora. São Lucas coloca no seu evangelho com toda clareza que Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes submissos. Era-lhes submisso. Jesus era submisso a eles. E que foi exatamente obedecendo a Maria que Jesus cresceu em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus não precisava desta mulher, mas Ele quis precisar dela. Deus
podia ter vindo ao mundo num helicóptero, numa nave espacial. Deus, no estalar de dedos, poderia ter vindo a este mundo, mas Deus não quis fazer as coisas assim. Deus quis de alguma forma depender de Maria para trazer ao mundo a salvação. Se Maria não conta nada, se Maria é uma mulher qualquer, como algumas pessoas blasfemam e ofendem a Deus com isso. Ofendem a Deus, sim, ofendem a Deus chamando Maria de mulher qualquer. Porque qualquer um de nós ficaria ofendido de ouvir que sua mãe é uma mulher qualquer. Quem de nós não ficaria ofendido ao ouvir sua mãe é uma mulher qualquer? Essa Maria de vocês é uma mulher qualquer, eles dizem e blasfemam e ofendem o coração de Jesus com isso. Ofendem a Deus ao dizer isso, gravemente. Por quê? Porque Jesus amava a sua mãe. Jesus amava a sua mãe. Não neguemos ao coração divino de Jesus o afeto mais humano, natural, comum e límpido que existe no coração dos mais pérfidos dos criminosos. Até os criminosos mais maldosos, até os criminosos que têm o coração mais encardido, até os criminosos que têm um coração duro, até os criminosos que matam, que fazem a crueldade por pura malícia, até esses criminosos amam as suas mães. Por que é que nosso divino Senhor não amaria a sua mãe? Por que é que Jesus não amaria a sua mãe, a ela, mãe de Jesus, a quem São Lucas trata com tanto carinho no seu evangelho, com este título, a mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Meus irmãos, Jesus ama a sua mãe. E era obediente a ela. Portanto, nós temos que admitir, qualquer um que tenha juízo, qualquer um que tenha inteligência, qualquer um que não seja mau e cego simplesmente por orgulho, porque orgulho e cegueira, não querer admitir isso, é orgulho e cegueira. Qualquer um que não seja orgulhoso e cego é capaz de admitir que no início da vida de Jesus, Maria era mãe e senhora. É claro que depois Jesus saiu de casa. É claro que depois Jesus saiu de casa e de alguma forma tornou-se independente de Maria. É claro que depois Jesus tinha que cumprir a sua missão, obedecendo ao Pai do céu, saindo de casa e pregando o Evangelho. Claro, Jesus também fez isso, mas isso foi uma outra fase da vida dele. Nesta outra fase da vida de Jesus, o seu senhorio aparece claro. Mas, vejam, nós lemos na carta de São Paulo aos Filipenses capítulo 2, que a igreja inteira, quando reza a liturgia das horas, canta na tarde de sábado, como hoje. Nós lemos na liturgia das horas, no capítulo 2 de Filipenses, que Jesus se fez servo, se fez obediente, tomou a forma de um escravo, fez-se obediente até a morte e morte numa cruz. Esse processo de descida, esse processo de humilhação pelo qual Jesus passou, foi uma primeira fase da vida dele. Jesus, sendo igual a Deus, não se apegou ociosamente à sua divindade, mas ele se fez homem, assumiu a forma de escravo,
e se fez obediente até a morte, e morte numa cruz. Depois que São Paulo termina de descrever essa descida, aí ele começa a descrever a subida. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que nos céus, na terra e nos abismos toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, Jesus é o Senhor, é verdade. Mas o senhorio de Cristo foi algo que aconteceu depois de um longo período de obediência ao Pai do céu, e esta obediência ao Pai do céu passou pela obediência de uma mulher, de uma virgem. Jesus obedecia Maria. Deus não precisava de Maria, mas Ele quis precisar dela. Deus veio e pediu o consentimento de Maria, e ela disse: faça-se em mim conforme a tua palavra. Eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Porque em Maria aconteceu exatamente da mesma forma que com Jesus. Maria se rebaixou, Ele olhou para a humildade da sua serva. Vejam, Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela aceitou aquela situação terrível, constrangedora, de engravidar, sem que ninguém soubesse quem era o pai. Vejam, para Maria foi um drama pessoal. A gente já sabe o desfecho da história, a gente já sabe o final da narrativa. Nós sabemos que ela não foi apedrejada, mas era o que estava previsto. Maria, por ter engravidado, não se sabia de quem, ela precisava ser rejeitada por José. Se ela fosse rejeitada publicamente, José chamaria as testemunhas, diria: eu não sou o pai desta criança, e então ela seria arrastada até a porta da casa do seu pai, São Joaquim, e lá ela seria apedrejada, porque ela trouxe desonra à casa do seu pai. É isso que está previsto na Torá, é isso que está previsto na lei. Mas José era um homem justo. José era um homem justo e ele não quis. Por quê? Porque José amava Maria. Isso é uma das coisas que nós católicos temos dificuldade de aceitar. Parece que é uma coisa assim, um pouco ofensiva, dizer que José amava Maria. Mas José amava Maria como nenhum homem jamais amou uma mulher. José olhava para aquela menina, porque era uma menina, com 12 para 13 anos de idade. Se casava muito cedo naquela época. José olhava para aquela menina e não via defeito nenhum nela. Gente, se os nossos namorados são capazes de ficar entusiasmados e boquiabertos com a beleza da alma das suas namoradas, não somente do corpo, porque não vamos pensar que as pessoas ficam cativadas somente pelo corpo. Será que nós já viramos bicho de uma forma tal? Será que nós já nos rebaixamos tanto que a gente já não enxerga mais o quanto no fascínio e no amor entre dois namorados existe um apaixonar-se de almas que se identificam? Não são somente corpos, mas é uma alma na outra alma. A beleza de ver a alma do outro, a alma da outra, e se enamorar. Gente, São José certamente olhava para aquela menina sem defeito e ficava completamente extasiado com a beleza espiritual e certamente a beleza física de Maria. Por quê? Porque em todas as aparições a Virgem Maria aparece belíssima. A Virgem Maria no Japão aparece com cara japonesa. Em Akita ela apareceu com a fisionomia japonesa.
A Virgem Maria no México apareceu com uma cara indígena, com as feições indígenas, Virgem de Guadalupe. A Virgem Maria em Portugal apareceu com as feições de uma mulher portuguesa. A Virgem Maria aparece em tantos lugares, de tantas formas e tantos rostos diferentes. Mas uma coisa todos testemunham e todos atestam: é uma mulher tão bela como nós nunca vimos. Nós nunca vimos uma mulher tão bonita. Mulher bela. Por quê? Porque a beleza é assim, gente. A beleza, quando ela vem da alma, ela transfigura até mesmo os nossos corpos e transfigura os nossos rostos. Assim como a maldade também. Quando você vê uma pessoa má, profundamente má, você olha na foto e você vê que tem uma maldade naquele rosto. Assim como você, quando vê uma pessoa profundamente boa, você olha para uma foto de uma Madre Teresa de Calcutá e você vê no rosto a candura da alma estampada no rosto. Nós temos essa capacidade. As pessoas extremamente boas estampam a sua bondade no rosto. As pessoas extremamente más estampam a maldade no rosto também. Agora a maior parte dos rostos são como os nossos, como o meu e o seu. Nós temos rostos medíocres. Nossos rostos são medíocres porque nós não somos especialmente maus e não somos especialmente bons. O nosso rosto não expressa tanta coisa. Mas o rosto da Virgem Maria, o rosto de Maria devia ser algo indescritível. E José amava aquela menina. Amava profundamente e não via defeito nela. Mas José, diz o Evangelho de Mateus, era um homem justo. E porque ele era justo, ele sabia que precisava obedecer a Deus. Ele não queria que Maria morresse, por isso ele não ia rejeitá-la publicamente. Resolveu então rejeitá-la secretamente. Por quê? Porque José se viu dividido. Eis aí o drama de São José. São José se sentiu dividido porque ele queria amar a Deus, ele era um homem justo. E ele sabia que ele devia obedecer à lei, mas ao mesmo tempo ele obedecia a Maria. Perdão, ele amava Maria. Ao mesmo tempo ele amava Maria de todo o seu coração. E ele amava também a Deus de todo o seu coração. E ele queria obedecer a Deus. E lá está o drama de José, homem justo dividido, que não sabe se obedece a Deus e ama a Deus, ou se preserva a vida de Maria e ama Maria. Drama de José. Até que Deus resolve o impasse. O anjo aparece e diz a José: diz para você e diz para mim hoje: não tenhas medo de receber Maria. Você, meu irmão, você que está ouvindo esta homilia, você que está em casa acompanhando através da televisão, eu quero falar para você que está aí em casa, acompanhando pela rádio, acompanhando pela televisão, você que tem escrúpulos, você que tem medo de ter devoção a Maria, você que quer ser fiel a Deus, você que quer honrar o senhorio de Jesus, você que se entregou totalmente, você que escolheu Jesus como seu único Senhor, você que elegeu, obedecendo a palavra de Deus, se você creu no seu coração que Jesus ressuscitou e confessou com a sua língua que Ele é o seu único Senhor, você será salvo. Você que fez isso, você que professou que Jesus é seu único Senhor. Deixa eu dizer para você uma outra palavra que está escrito na Sagrada Escritura. Vou dizer para você que está acompanhando em casa: não tenha medo de receber Maria. São José também era um homem justo.
São José também queria obedecer a Deus. São José também servia a Deus, mas o anjo apareceu e disse: não tenha medo de receber Maria. Isso quer dizer que o amor a Maria não atrapalha em nada nosso amor e a nossa adoração que damos a Jesus. Muito pelo contrário, o amor a Maria nos ajuda. O amor a Maria nos leva para Jesus. Mas como, padre? Eu ainda não entendi como. Muito bem, meu irmão. Vou agora dizer e resumir tudo o que eu estou querendo dizer de forma bem simples e prática. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o nosso caminho é o caminho de Jesus. Jesus disse assim, repita comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem, Jesus é o caminho. Isso quer dizer que nós somos chamados a viver a vida de Jesus. Isso quer dizer que seguir a Jesus não é achar Jesus bonitinho. Seguir a Jesus não é achar que Ele é um cara legal. Seguir Jesus é seguir o caminho dEle. Jesus disse assim: quem quiser vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. Ou seja, Jesus caminha para a cruz. Jesus caminha para o Calvário e para a ressurreição, é claro. Jesus caminha para a paixão, morte e ressurreição. É para lá que nós caminhamos também. Ele é o caminho e nós caminhamos juntos. A igreja caminha junto com Jesus. E sempre foi assim durante todos os séculos. A verdadeira igreja de Cristo. A igreja fiel a Cristo, a igreja que honra a Cristo, a igreja que realmente escolheu Jesus como seu mestre e Senhor, como seu único Deus e Deus verdadeiro. A igreja verdadeira sempre, sempre, sempre seguiu Jesus na paixão, morte e ressurreição, até o martírio. Os verdadeiros cristãos, os cristãos de estirpe, os cristãos que são legítimos, sempre seguiram Jesus, carregando a cruz, indo para a paixão, para a morte e para a ressurreição. Isso é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão sabe que em cada tentação ele tem ali uma escolha para fazer. É Orígenes, um grande escritor da igreja, quem disse isso. Orígenes. Depois, diante de uma tentação, um cristão ou sai idólatra ou sai mártir. Você está entendendo? Estão entendendo aqui os seminaristas? Estão entendendo os padres? Padre Zé Augusto, meu irmão, está entendendo? Diante de uma tentação, um cristão ou sai idólatra ou sai mártir. Nós somos encurralados. Vocês seminaristas, vocês querem ser padre? Vocês estão achando que é um passeio no bosque, né? Ah, ser padre é legal, ser padre, os padres usam a roupa bonita, né? O padre celebra a missa, todo mundo olha para ele, os holofotes estão em cima do padre. Os holofotes estão em cima do padre, muito bem. Você acha bonito? Muito bem, meu irmão. Ser padre é isso, é morrer. Seguir Jesus na paixão, morte e ressurreição. Porque como padre vocês serão colocados diante de uma encruzilhada um dia. E aí? Ou você sai mártir, ou você sai idólatra. Ou você se ajoelha diante de um ídolo, colocando uma criatura no lugar de Deus, ou então você vai derramar o seu sangue, para não se ajoelhar diante de um ídolo falso, de um Deus falso. É isso que a gente faz.
Esse é o caminho do cristão. Até aí está todo mundo de acordo. Católico, protestante, ortodoxos, estamos todos de acordo. O caminho é Jesus. Só que acontece o seguinte, gente. Quem de nós aqui se sente pronto para o martírio? Difícil, né? Na história da igreja, aconteceu várias vezes de pessoas presunçosas acharem que já estavam prontas para fazer isso. Que pessoas presunçosas já acharem que estavam prontas para derramar o seu sangue por amor a Jesus e foram lá e se ofereceram aos soldados romanos. Sem que fossem aprisionados, sem que fossem escolhidos por Deus para o martírio. Pessoas presunçosas foram lá e disseram: eis-me aqui, sou cristão. E na hora, falharam clamorosamente. Os presunçosos, quem se acha pronto para o martírio e é presunçoso, quem se acha pronto para o martírio presunçosamente, termina falhando, termina caindo, termina traindo nosso Senhor na hora H, na hora da provação. Nós não estamos prontos para o martírio. Nosso caminho é para a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Quem quiser me seguir, renuncie, pegue sua cruz e siga-me. Esse é o caminho. Mas nós não estamos prontos para ele. E como é que nós vamos nos preparar para esse caminho? Nos preparemos para esse caminho da mesma forma como Jesus se preparou durante 30 anos para esse caminho. Na casa de Maria, no colo de Maria, no colo de nossa mãe Maria. Deixemos que Maria nos gere, deixemos que Maria prepare em nós. É pelo caminho da obediência que nós nos preparamos para o martírio. É pelo caminho da obediência. E vejam que Jesus veio e se fez servo obediente. Ele obedeceu. Obedeceu a quem? A uma criatura humana, Maria. Meus queridos, como são soberbos aqueles que querem obedecer diretamente a Deus e não obedecer a Deus através dos instrumentos que Ele escolhe. É claro que existe um momento em que nós temos que dizer: convém antes obedecer a Deus do que aos homens, como disse São Pedro diante do Sinédrio. É claro. Mas é também importante que nós nos recordemos que Deus muitas vezes escolhe pessoas humanas. Deus muitas vezes escolhe criaturas, instrumentos frágeis para ser a manifestação da sua obediência. A nossa obediência aos nossos superiores, a obediência à igreja, a obediência ao Papa. Eu não posso ser soberbo e dizer: eu não quero obedecer ao Papa. Eu não posso ser soberbo e dizer: eu não quero obedecer à igreja. Eu não posso ser soberbo e dizer: eu não quero obedecer ao bispo e aos padres, porque são pecadores, porque são homens, porque são criaturas comedores de feijão como qualquer um. Não. Muitas vezes nós sabemos que precisamos obedecer porque eles estão dizendo aquilo que é o ensinamento da igreja, não o ensinamento da cabeça deles. Se o padre estiver ensinando maluquice da cabeça dele, é evidente que não vai obedecer o padre. Mas se o padre está ensinando aquilo que é a doutrina da igreja, você vai obedecê-lo. Aquele instrumento frágil. Se o bispo estiver ensinando coisa da cabeça dele, é evidente que não vai obedecer bispo. Mas se ele está ensinando a palavra de Deus, que é o ensinamento de 2000 anos da igreja, é evidente que você vai obedecer seu bispo. É evidente que você vai crer no catecismo da Igreja Católica. É evidente que você vai crer naquilo que o Papa está nos ensinando, porque é a igreja de 2000 anos.
Você não pode chegar e dizer, eu não vou obedecer ao magistério da igreja, não. Eu não quero obedecer a nenhuma potência humana. Eu vou pegar a Bíblia e vou interpretar por minha conta. Você só pode interpretar a Bíblia, lendo a Bíblia em sintonia com a igreja de 2000 anos. A igreja que te deu a Bíblia, que pôs a Bíblia na tua mão. Porque a igreja é que nos deu a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Claro, inspirada por Deus, claro. Mas ela não veio do céu de paraquedas. Ela veio do céu através das mãos de homens pecadores, chamados apóstolos, chamados bispos, magistério da igreja. Então nós não podemos ser soberbos. Gente, Deus não precisa de padre, mas Ele quer precisar. Deus não precisa de bispo, mas Ele quer precisar. Deus não precisa de papa, mas Ele quer precisar. Deus não precisa de Maria, mas Ele quer precisar. É a liberdade de Deus. Foi assim que Deus fez e é assim que Ele age. Senão que sentido tinha Deus ir lá e perguntar para Maria se ela aceitava e ela dizer sim, eis aqui a serva do Senhor. E então, foi sendo serva, foi tornando-se serva e escrava, que Maria tornou-se senhora. Servir a Deus é reinar. Servir a Deus é reinar. Ela viveu isso. Isso está escrito na Sagrada Escritura. Deus fez de nós um reino. Todo cristão é rei. Todo cristão tem um senhorio sobre a criação, quando obedece a Deus. Porque todo cristão, quando se faz servo, se faz ao mesmo tempo Senhor. Sim, é. Servire Deum regnare est. Servir a Deus é reinar. Se isso é verdade a respeito de todo cristão, se todo cristão que crê verdadeiramente em Jesus, de alguma forma reina sobre o mal, se Jesus deu poder aos apóstolos de expulsar os demônios, se Deus deu aos apóstolos esse poder de expulsar o maligno, de reinar sobre toda a criação, por que é que Ele não daria a sua mãe Maria? Ele que se submeteu a ela. Por que é que não estaria submisso a ela Satanás? Sim, Satanás é submisso a Maria. É claro que ele se revolta, é claro que ele não aceita, mas ele obedece quando ela manda. Ele estribucha, mas obedece. Quando Maria manda, até Satanás obedece. É o senhorio de Maria. Sabe por quê que Satanás obedece Maria? Porque ele olha para ela e vê aquela mulher a quem Jesus obedecia. Ele olha para ela e sabe muito bem que está escrito na Bíblia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Eu gosto de recordar uma das aparições de Lourdes. A Virgem Maria apareceu a Santa Bernadette Soubirous, se não me engano, na quarta aparição. Bernadette estava lá falando com a Virgem Maria e de repente, do chão, na direção do rio, saiu uns gritos cavernosos, horríveis, umas vozes satânicas, diabólicas, que queriam confundir Bernadette, a pequena Bernadette, a pastorinha Bernadette, a camponesa Bernadette. Aquelas vozes horríveis brotavam do chão dizendo: fuja, saia daqui, vá embora, dizia a voz. Bernadette olhou apavorada para a Virgem Maria e suplicou a Nossa Senhora que a protegesse. E a Virgem Maria
Sabe o que ela fez? Ela somente olhou com um olhar severo para Satanás. Bastou um olhar. Um olhar, gente. Ela não disse uma palavra. Um olhar. Ela olhou com um olhar severo para aquelas forças demoníacas e as vozes se calaram. Maria é Senhora. Maria é Senhora. É Senhora porque foi Senhora de nosso Senhor durante a sua infância. Por isso ela deve ser Senhora de nossas almas na nossa infância espiritual. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas quando ele disse eu sou o caminho, ele não disse me imitem somente nos 3 últimos anos de vida no meu ministério público. Jesus não disse assim: olha, eu sou o caminho, mas só nos últimos 3 anos. Nos primeiros 30 eu não sou caminho não. Jesus não disse isso. Jesus disse eu sou o caminho. Você deve viver a vida que eu vivi. E a vida que ele viveu durante 30 anos foi na casa de Maria. Era-lhes obediente. Jesus se preparou para a sua missão redentora. Calado. Submisso. Calado, sim. Porque quando ele abriu a boca na sinagoga de Nazaré, os nazarenos ficaram todos escandalizados e disseram: mas de onde vem essa sabedoria? Nós nunca vimos esse rapaz falar desse jeito. Ele não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Jesus ficou calado durante 30 anos, obediente. A palavra de Deus ficou calada em Nazaré durante 30 anos. Gente, que coisa extraordinária, são caminhos de Deus. Caminhos de Deus. Mas esse é o caminho que Deus escolheu e é o nosso caminho também. Por que é que nós vamos ter medo? Maria, ela é escrava do Senhor e por isso Deus a fez senhora do seu filho. Ora, por que é que nós vamos ter medo de ser também filhos de Maria? Uma vez que Jesus nos deu a ela no pé da cruz. Uma vez que Jesus, no pé da cruz, disse: eis aí a tua mãe. Meus queridos, minhas queridas, não sejamos escrupulosos. Se você acha que ser servo de Maria, se você acha que ser escravo de Maria, se você acha que ser filho de Maria vai atrapalhar o fato de que você vai ser servo de Jesus, escravo inútil de Jesus, filho de Deus, se você acha que isso vai atrapalhar, ouça a voz do anjo que diz: não tenhas medo de receber Maria como tua mãe. Não tenhas medo de receber Maria. Não seja escrupuloso como José estava lá dividido, achando que ele tinha que amar a Deus, mas ele tinha que amar Maria também. O anjo disse para José: veja, você não tem que escolher entre Deus e Maria, porque o que está acontecendo em Maria é vontade de Deus. Você não precisa escolher entre Deus e Maria. O que está acontecendo nela é dedo de Deus, é vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, nós podemos e devemos dizer o seguinte: o nosso país tem 500 anos de existência. O Brasil só tem 500 anos. Para a história da humanidade é quase nada.
nós estamos na nossa infância espiritual. Agora que nós estamos tendo a canonização dos primeiros santos brasileiros. Se a gente for, por exemplo, na Itália, cada pequena cidadezinha tem o seu santo, sepultado no seu altar paroquial. São centenas, são milhares de santos. O Brasil está só começando. Estamos na infância espiritual, então vamos começar a infância do jeito que Jesus começou. Jesus era submisso, era obediente à Virgem Maria. Vamos nos consagrar, vamos nos entregar à Virgem Maria. Vamos nos entregar a ela como nossa Senhora. Quanto tempo eu tive escrúpulo de usar esse nome para Maria. Eu tinha escrúpulo. Eu falava Virgem Santíssima, eu falava Maria, a bem-aventurada Virgem Maria, e eu tinha escrúpulo de usar Nossa Senhora, e de dizer Nossa Senhora. Por quê? Porque eu achava que de alguma forma eu estava tirando o senhorio de Jesus. Mas por que eu vou ter medo? O anjo chega para mim e diz: não tenha medo de receber Maria. Não tenha medo, se entregue, se doe a ela, do jeito que Jesus se entregava, confiante nos braços dela como mãe. E então, por este caminho pedagógico, materno, um dia, quem sabe, o nosso coração estará pronto para o martírio. Um dia. A gente vai ficar numa sinuca de bico, né? Um dia a gente vai chegar numa encruzilhada em que nós seremos tentados de uma forma radical. Naquele dia, ou a gente vira idólatra, ou a gente vira mártir. E então, nosso coração que foi gestado, nosso coração que foi preparado, nosso coração que foi gerado por Maria, vai estar pronto para dizer o sim. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui o servo de Deus. Vamos nos acostumando a ser servos, sendo servos de Maria. E então, já que ela é serva de Deus, não nos conduzirá para a idolatria, nos conduzirá para o Deus e Senhor. E então, nós, no colo desta mãe generosa e bendita, nos prepararemos para ser verdadeiramente filhos de Deus. Os padres, os seminaristas saibam disso. Todo padre, todo seminarista deve ser filho especial de Nossa Senhora. Coloque o seu sacerdócio debaixo do manto sagrado de Nossa Senhora. Não tenha escrúpulos, não tenha medo de seguir o caminho que Deus seguiu. Não tenha medo de entrar no seminário de Jesus, que foi a obediência a Maria. Se ela for Nossa Senhora, Deus será nosso Senhor. Ao contrário, talvez aconteça aquilo que notou o cardeal Newman. Talvez os nossos escrúpulos e vontade de ter somente Jesus como Senhor terminem em nada. Ou seja, termine na idolatria de abandonarmos o Cristo Senhor. Quem persevera na devoção a Maria, certamente perseverará na adoração ao seu divino Filho. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!